Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te desafiar a pensar quais são os motivos que te levam a tomar determinada decisão na sua vida. Não estou te falando de escolha. Nós escolhemos o tempo inteiro coisas, mas tem momentos da nossa vida em que nós somos confrontados a decidir. Precisamos tomar uma decisão muito séria. E aqui eu vou te trazer, mediante a palavra do Senhor, 4 exemplos de pessoas que tomaram decisões e a implicação das decisões dela. Primeiro foi o rei Saul. Rei Saul, ele perdeu o seu reino por uma decisão que ele tomou baseada no medo. A palavra do Senhor tinha vindo a ele dando uma orientação de como deveria se comportar. E ele, por medo dos homens, ele tomou a decisão contrária. Ele se permitiu tirar os olhos da promessa de Deus, da direção que Deus estava dando, por medo. E isso vai trazer uma implicação no reino dele. O Senhor vai desaprová-lo como rei. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele nos dirige, Ele nos dá uma orientação, ainda mais orientações que são claras, são específicas, como Ele recebeu, e como nós muitas vezes recebemos também direções que são específicas, porque o Espírito Santo, Ele nos mostra que estamos no lugar errado, Ele fala para nós que está errado, a gente toma uma decisão com o coração angustiado, frustrado, mas toma aquela decisão. Então, há implicações. E o rei Saul, ele, primeiro ponto, ele se permitiu a tomar decisão, uma decisão errada baseada no medo. Vou trazer para você um segundo exemplo. O segundo exemplo é a ira, a inveja. Essa também nos faz tomar decisões erradas. Quando os olhos da pessoa estão em cima de uma condição de ira, de inveja, de discórdia, então ele vai tomar decisões erradas. E quem tomou foi Caim. Caim, ele por inveja do seu irmão, irado com seu irmão, o que ele vai fazer? Ele toma a decisão de matar o irmão. Muitas vezes nós estamos tão irritados com determinada coisa que nós decidimos matar os nossos sonhos, matar o propósito de Deus na nossa vida, matar os relacionamentos com os quais nós convivemos, ao invés de buscar no Senhor a direção, o entendimento do que Ele quer, o propósito dEle, a palavra dEle, e aí a gente destrói por um momento totalmente infeliz, por uma atitude infeliz, nós temos consequências drásticas na nossa decisão. Também tem um terceiro ponto, aonde nós olhamos, o que nós estamos olhando. E isso aqui, quem tomou essa decisão errada foi Ló. Ló, quando ele foi separar de Abraão, ele olhou os pastos verdes de Sodoma e Gomorra. E ali ele decidiu ir para aquele lugar que era atrativo. Ele não parou para decidir, para pensar, vou ver com Deus, porque ele sabia que era Deus, ele caminhava com Abraão, mas ele não parou para ouvir o que Deus tinha para ele de melhor. E naquele momento ele decide por ele mesmo, pelo que os seus olhos gritavam. Muitas vezes tomamos decisões, podemos tomar decisões mediante ao que parece ser bom. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é morte. E a necessidade de entender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo para entender o que é de Deus. Um exemplo muito simples desse daí são os casamentos que se desfazem. De repente, o casal começa a se esfriar e daqui a pouco um começa a olhar para outra pessoa, outro olha para outra pessoa, acaba-se o casamento e vai se viver outra vida. E faz o quê? Toma a decisão errada, porque a palavra do Senhor diz que o que ele junta, ninguém separa. Então, as decisões que nós precisamos tomar, elas precisam ser pautadas na palavra de Deus. Não podem ser porque parece. Outras pessoas olham para o emprego e falam assim, mas lá vai ser muito melhor, lá tem isso, tem aquilo outro. Não busca a direção do que Deus tem para ele, se é para ele sair de onde está, se é para ele ir para outro lugar, ele simplesmente se aventura e às vezes dá errado, perde os 2 empregos que tem e vai viver num lugar de derrota. E o último exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de Esaú. Esaú, ele estava com fome e pela fome que ele estava, ele vendeu a sua primogenitura. Às vezes nós estamos com tanta fome de coisas que nós tomamos decisões erradas.
temos alguma coisa que Deus nos deu e que custou para nós termos, mas para poder termos outra, vendemos aquilo, desfazemos de outra coisa e vai começando as coisas ficando sendo descartáveis para que a gente consiga algo, coisas maiores, coisas que aparentemente são melhores. Esaú, para ele era ótimo agora aquele prato de lentilha, mas depois ele vai chorar amargamente porque ele entregou sua primogenitura. Era valioso para ele, era privilégio para ele ser o primogênito e ele abriu mão disso para poder viver simplesmente um momento de saciedade. Essa é a minha mensagem para você hoje, porque as decisões que você vai tomar, elas não podem ser pautadas no medo, não pode ser pautada na fome do que você vê das coisas, não pode ser pautada no que onde seus olhos colocam, não pode ser sobre emoções, mas ela precisa de ser, como a palavra do Senhor nos diz, a paz dele, que excede todo entendimento, ela é o árbitro para que nós venhamos tomar nossas decisões. E aí sim, a gente caminhar aonde Deus preparou para nós. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.